Olá pessoal, tudo bem? Que alegria poder falar com você através desse vídeo. Se você chegou até aqui é porque uma das suas atividades na EDMC é a missão de falar com as crianças. E eu sou muito grata por ter você na equipe falando com os nossos pequenos e ensinando para eles sobre a gratidão, que é um dos pilares fundamentais da nossa fidelidade a Deus. Bom, o objetivo da EDMC Kids é justamente ter um bate-papo com as crianças no dia em que a sua equipe distrital estiver ali na igreja. Neste bate-papo, nós vamos aproveitar para ensiná-las que tudo que temos é porque Deus nos dá. Ele é a fonte de tudo, Ele é a raiz de tudo. E para isso, calma, se você nunca contou história para criança antes, não precise se desesperar, porque nós preparamos um material bem completinho que vai te auxiliar nesses minutos que você passará com os nossos pequenos. Então, primeiro passo, pegue essa pastinha, nós já entregamos ela ao pastor distrital ou então no próprio dia do treinamento da EDMC. Nessa pasta tem alguns arquivos muito importantes para você. Bom, o primeiro deles, se você não tem o hábito de falar com crianças, tem aqui, ó, dicas e orientações para você. Um passo a passo. Olha, para falar com criança, você não tem que fazer uma voz diferente, não tem que estar cheio de roupas diferentes, nada disso. Fale com simplicidade e fale com amor. E isso vai fazer com que o coraçãozinho dela seja alcançado pelas suas palavras. Mas qual é a nossa proposta, então? As crianças, elas participam do momento da escola sabatina. Quando a sua equipe estiver indo para aquela igreja, você já vai ter o cronograma feito juntamente com o pastor distrital. Entre em contato com a líder do Ministério da Criança e fale com ela, fale, olha, nós estaremos indo e nesse dia eu gostaria de ter em torno de 20 minutos com as crianças na igreja. Juntamente com a líder, vocês vão organizar se é melhor que esse momento seja dentro da escola sabatina ou seja após a escola sabatina. Vai depender muito do cronograma das atividades daquele dia, se o culto é invertido ou não. Mas juntamente com a líder do Ministério da Criança, vocês vão organizar o melhor momento. Você precisa de 20 minutos com as crianças em uma sala. Pode ser uma salinha do Ministério Infantil que seja mais ampla ou um salão de reuniões que a igreja tenha. Não é lá em cima, na nave, junto com o culto. Esse momento com as crianças, ele deve ser separado, à parte. Bom, reunidas as crianças, né? Você vai se apresentar para elas, vai orar com elas. Coloquei algumas estratégias aqui, caso elas estejam muito agitadas, para te ajudar aí a chamar a atenção para você. E aí, então, você vai contar a história e usar as dinâmicas que nós estamos propondo aqui. Tem uma outra folhinha, que é essa daqui, que tem toda a história que nós vamos trabalhar com elas nesse dia. Uma das formas que as crianças mais aprendem é quando elas pensam sobre o que elas estão ouvindo. Então, você vai ver que na historinha tem muitas perguntas para serem feitas para as crianças. E é muito importante que você faça as perguntas e estimule elas a responderem, que elas se sintam seguras. Olha, não tem certo e errado. A gente quer ouvir o que você pensa, o que você sabe, o que você acha. Isso vai fazer com que o aprendizado delas fique mais fixado. A gente vai começar falando com elas sobre se elas já receberam Pix, se elas já receberam, se elas têm mesadinha. A gente também vai perguntar se elas já ouviram alguém dizer não para elas, quando elas queriam comprar algo porque estava sem dinheiro. Dessa maneira, a gente introduz o assunto e aí a gente vai mostrar um cartaz para as nossas crianças. E nós vamos dizer assim, olha, crianças, ter dinheiro é muito legal. Ter dinheiro é muito bom, a gente faz muitas coisas legais, mas o dinheiro não é a coisa mais importante. E para ficar bem lúdico nesse momento, é legal se você conseguir uma folha de papel e você for anotando aquilo que você está falando com elas. Então a gente começa pelo dinheiro e a gente vai dizer para elas que o dinheiro ele é só uma ferramenta. Ele não respira, ele não pensa e por isso ele não é o mais importante, aquilo que nós devemos nos preocupar. Afinal de contas, o dinheiro ele só aparece se você trabalha. E aí, na historinha aqui, vai estar escrito para vocês algumas perguntas para fazer para elas. A mamãe trabalha? O papai trabalha? Bom, se a pessoa não trabalhar, não tem como ter o dinheiro. A gente precisa ter força para trabalhar, a gente precisa estudar para a gente ter habilidade para trabalhar, mas o trabalho, crianças, ainda não é o mais importante. Por quê? Tem como trabalhar se a gente não tiver saúde,
se a gente não tiver estudado para esse fim, se a gente não tiver capacidade, ou seja, tem algo que é ainda mais importante. E aí nós vamos trabalhar com ela sobre a capacidade. E seguindo essa linha, aí a gente vai trabalhar com ela sobre a vida. Afinal de contas, eu só tenho capacidade se eu tenho vida. Se o meu coração parar de bater, se eu não tiver o ar para respirar, ou seja, a vida é mais importante que a capacidade. Agora, quem me dá a vida é Deus. E aí nós chegamos no ponto central da nossa história. Aqui a gente pode até fazer uma pirâmide, para que você tá vendo? Eu não sou muito boa de desenho, não. Tenho certeza que a sua vai ficar mais bonita. Mas a gente vai trabalhar cada um desses aspectos com ela. E um outro recurso que nós estamos entregando para vocês nessa pastinha, para fixar a história, são essas imagens aqui das árvores, onde nós vamos dizer para elas, depois de ter explicado isso aqui, que o dinheiro é como o fruto da árvore. Todo mundo quer. Não é legal você ir lá no pé de fruta, pegar aquele fruto bonito? É muito bom. Só que a fruta, ela não aparece do nada. Primeiro, a gente tem as raízes. Das raízes, a gente vai ter o tronco. Do tronco, a gente vai ter os galhos. Dos galhos, nós vamos ter as folhas. E das folhas, nós vamos ter os frutos. Ou seja, se nós não tivermos na nossa árvore as raízes, que aqui elas são representadas por Deus, a gente não tem nada. Então a gente quer ensinar para as crianças com essa história, com essas ilustrações, que Deus é a fonte de tudo. E se Ele é a fonte de tudo, a gente deve escolher Ele primeiro ou a gente deve deixar Ele por último? Qual deve ser a nossa prioridade? E aí nós vamos começar a trabalhar com ele sobre os dízimos e ofertas. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 17, e vamos reforçar o conceito de que Deus, ele já nos instruiu, que é Ele quem nos dá tudo, que nós não devemos nos orgulhar da nossa força, dos nossos talentos, do nosso esforço, porque é Ele quem nos dá toda a capacidade, é Ele quem nos dá a vida para adquirirmos tudo que temos. Trabalhando esses conceitos com as crianças, partimos então para o envelope do Valores Eternos. Esse é um material que a gente já usa há alguns anos aqui no campo. Caso tenha crianças na igreja que ainda não possuam, a gente pode pedir mais para o pastor distrital. Nós já enviamos uma quantidade para o pastor. Então, quando você for combinar com a diretora do Ministério da Criança, o dia que você vá lá, peça a ela para reforçar, para que as crianças levem esse envelopinho na igreja, porque a grande maioria das nossas crianças já recebeu isso daqui em anos anteriores. Bom, com o envelopinho em mãos, a gente vai dizer para ela o seguinte: você vai escolher uma das crianças que estão ali, veja uma que está atenta, uma que já consegue fazer continha de mais, de menos, né? Não pegue uma criança tão pequenininha, mas pegue uma criança um pouquinho maior. E aí você vai falar assim: quem aqui já ficou triste porque não pôde comprar algo que queria? E elas vão levantar a mão, vão te contar situações. E aí você vai falar assim: hoje eu vou escolher uma criança aqui porque eu quero dar um dinheirinho para essa criança. E na sua pastinha vai ter esse saquinho de moedas. Se você tiver uma carteira, fica até mais legal para você levar para a igreja nesse dia. E você vai dizer para essa criança assim: olha, eu vou te dar essas 10 moedinhas aqui. Coloque na mão da criança. Com as 10 moedinhas em mãos, você diz: é muito bom ter dinheiro, é muito legal, mas você estava andando na rua e o seu chinelo arrebentou. E agora, o que você vai fazer? Você vai querer comprar outro chinelo? E aí, se a criança disser que não, você diz: olha, mas como que você vai andar sem chinelo, tomar banho, sair? Incentive ela para que ela entenda que é necessário comprar outro chinelo. Quando ela te disser que é, você fala: então, me dê 3 moedas, porque esse é o preço do chinelo. E aí você pega 3 moedinhas dela. E você continua contando a história. Você comprou outro chinelo, só que de repente você passou em frente à sorveteria. Aí você pode usar até o nome de uma sorveteria que tenha na cidade. E você viu que o seu sorvete preferido estava ali. Qual é o seu sorvete preferido? E a criança vai dizer: de chocolate, de morango, de creme. E agora você vai comprar um sorvete. E aí a criança: oba! E aí você pega mais 2 moedinhas para mim. E aqui na folhinha tem várias ilustrações para você, para que você vá pegando moedinhas das crianças. No final, vai faltar moedinhas. E aí você vai dizer para elas assim:
Crianças, quando a gente não separa primeiro aquilo que é de Deus e a nossa oferta de gratidão a Ele, acontece exatamente isso. A gente gasta com muitas coisas necessárias, algumas nem tanto, mas a gente não devolve para Deus o que Ele nos pede. E a gente não é grato e não é fiel. Por isso agora a gente vai fazer diferente. E aí você vai abrir o cofrinho e aí juntos vocês vão ver quantas dessas moedinhas vão ser o dízimo. Você vai perguntar para as crianças quanto elas querem dar de oferta de gratidão a Deus, reconhecendo aquilo que Ele dá para elas. Aí nós vamos chegar na parte da poupança. Aqui você vai perguntar para as crianças se elas sonham em comprar algo, ou em fazer uma viagem, ter um brinquedo, um jogo diferente. Deixa elas falarem. E aí você diz, então você precisa começar a juntar todo mês um pouquinho do seu dinheiro para realizar esse sonho. E aí deixa elas colocarem aqui na parte da poupança a quantidade de moedas que ela vai guardar. E enfim, sobram então as moedas para os gastos. E nesse momento você vai ensinar as crianças sobre fazer escolhas, priorizar. Você vai comprar o chinelo, vai brincar na máquina de ursinho, vai tomar um sorvete, vai comprar um presente para o seu amigo, o que você vai fazer? E assim elas vão entender na segunda simulação a importância de priorizarem primeiro a gratidão e a fidelidade a Deus. E para fechar esse momento, a gente encerra contando a história de José. Então a gente vai dizer para as crianças que José, quando começou a governar o Egito, que ele tinha fartura, ele podia gastar com o que ele quisesse. O Egito estava passando por um bom momento financeiro, mas ele foi sábio, ouviu a instrução de Deus e decidiu pensar no futuro. Dessa forma, o Egito foi abençoado e todas as nações vizinhas. Ou seja, a gente quer ensinar para as crianças que, se elas usarem o recurso que elas têm com sabedoria, que elas serão abençoadas por Deus e elas também poderão abençoar outras pessoas. Temos o recurso também, a imagem de José, que está indo dentro da pasta para você utilizar nesse momento. Bom, ao final do programa da sua EDMC, vocês estão recebendo nessa pasta também vários folders como esse daqui. Esse daqui é um bate-papo financeiro para que as famílias façam em casa com seus filhos. Então, fique na porta entregando para as famílias que têm crianças ao final e estimulando eles a conversarem sobre os temas que estão aqui, a responderem juntos as perguntas que estão aqui, para que assim os pais também aprendam como pode auxiliar os filhos nessa tarefa de ensinar sobre fidelidade. Que Deus abençoe muito você. Aquilo que você precisar, ficar com dúvidas ainda, eu estou à sua disposição. Pode me chamar e a gente conversa, tá bom? Um abraço, fica com Deus.